Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje é um episódio, vocês podem ver aqui, estou no ar livre, ao ar livre. Inclusive vou até fazer um giro 360 aqui para mostrar um pouco dessa paisagem, de onde eu estou aqui, né? Espero que tenha dado pra ver. Muito legal. Enfim, bom, vamos começar aqui o vídeo. Cara, eu queria primeiro começar, eu acho que com a teoria base do que é isso, né? Eu vim pensando um pouco sobre isso esses dias. Eu acho que depois da Copa do Mundo e depois de assistir algumas coisas, eu consegui pensar um pouco sobre o assunto, sobre como a gente está inserido dentro de um mundo moderno onde o entretenimento ele está sendo remodelado e está sendo comprometido por algumas coisas. Isso é uma questão de estudo e análise, né? E eu acho que é o que eu trago aqui para vocês, justamente para a gente tentar refletir um pouco sobre e entender se isso realmente está acontecendo. Mas há de se perceber que há coisas sendo remodeladas e mudando ao longo do tempo devido a alguns assuntos. Eu acho que assim, o entretenimento do mundo moderno, ele é remodelado por duas coisas: capitalismo, bastante, e disputa de ideologias. Bom, o que é o entretenimento hoje em dia pra gente? O entretenimento ele é os esportes, desenhos, filmes, séries, videogames, música, vídeos que a gente assiste na internet, vídeo no YouTube, vídeos curtos no Instagram, nos shorts. E em geral, eu acho que o capitalismo ele de alguma forma ele vem mudando a forma pela qual esses entretenimentos são apresentados pra gente. Obviamente, a produção disso, em cima da produção disso, muita coisa vem mudando para atender alguns requisitos no quesito de ser modelado pelo capitalismo em específico. Acho que alguns deles é essa questão de tentar enquadrar tudo dentro do mercado, tudo dentro daquilo que vende especificamente. Há uma grande diferença entre o que dá para adaptar ao mundo moderno, justamente para você conseguir enquadrar as coisas na forma pela qual elas vão mudando, que existe uma evolução e você vai adaptando as coisas para que fiquem melhores, para que fiquem coerentes com a realidade. Mas eu acho que isso é muito diferente de transformar. Tem muita coisa que vem sendo transformada e mudada de uma forma que não era precisa, mas ela é feita porque de alguma forma essa transformação vai trazer mais lucro, vai vender mais em coisas que não seriam totalmente necessárias, e essas coisas acontecem. Desde ser a adaptação, ocorre a transformação. A gente vai mudando muitas coisas, vai remodelando muito esses entretenimentos, como os que eu falei aqui, né? Esportes, vídeos, filmes, jogos, justamente para atender ao mercado e vender algo que não era necessário realmente. Cara, e aí dentro desse assunto aqui, eu acho que é importante eu já puxar algum exemplo do que deixar para falar depois. E esse exemplo que eu poderia dar, por exemplo, do capitalismo remodelando de alguma forma o nosso entretenimento, eu uso um exemplo justamente pra gente entender se isso realmente acontece. Cara, eu assisti a Copa do Mundo, eu gosto muito de futebol mesmo, então eu assisti, cara, a maioria dos jogos da Copa do Mundo, e eu percebi muitas mudanças que foram desnecessárias, e deu pra ver que foram mudanças, inclusive mudanças escancaradas, para tentar enquadrar uma transformação dentro do esporte, dentro das categorias assim, das ramificações que tem no futebol, justamente para atender a uma indústria, tentar de alguma forma vender mais do que o necessário e etc. Rapidamente falando, por que isso seria importante, né? Porque, cara, querendo ou não, eu tô com o meu caderno aqui, né? Por isso que eu tô olhando toda hora. Querendo ou não, uma perca de uma essência. Eu vou falar um pouco sobre a linha do entretenimento, daqui a pouco, que também é uma questão teórica e tudo mais. Mas é a perca da essência, é a perca de uma construção de uma identidade, de algo único, algo vivo. Eu acho que, por exemplo, na Copa do Mundo, houve um incremento de... Por exemplo, eram 32 seleções, foi 32 seleções por muitos anos. Essa foi a primeira Copa de todas. Tem Copa do Mundo desde 1930, tem quase 100 anos que é a Copa do Mundo, e justamente nessa Copa do Mundo teve 48 seleções. Por quê? São mais jogos, é mais audiência, é mais dinheiro rodando por mais tempo na Copa do Mundo. A gente já vê aí uma tentativa de aumentar o lucro nessa questão do mercado. Outra coisa também que aconteceu na Copa do Mundo, por exemplo, muita gente, inclusive nos jogos da Copa do Mundo, estavam vaiando, era a parada para hidratação. Depois foi feita uma pesquisa e descobriram que o David Beckham, o ex-jogador, ele estava ganhando cerca de milhões só com aquela parada de hidratação. Por conta, obviamente, do anúncio que estava sendo feito. Quando havia parada de hidratação no telão, parecia Powerade, que era
Eu não sei se é uma marca que ele investe ou patrocina, enfim. Que patrocina ele, enfim. Mas tava ganhando bastante dinheiro com isso. Houve essa pesquisa também, obviamente, a Powerade ganhando com essa parada de hidratação, justamente por conta da questão de tá ali aparecendo, né? A parada acontece, só que aí o que acontece? Isso retarda o jogo, retarda o entretenimento das pessoas, e as pessoas ficaram revoltadas toda vez que havia parada de hidratação, tinha uma vai em relação a isso. As pessoas já conseguem ver algumas coisas, algumas mudanças que são feitas justamente para adaptar a esse mercado, para conseguir vender mais, para conseguir aparecer mais, tanto anúncios quanto coisas e outras paradas e etc. Os jogadores, por exemplo, ganharam um anel, né, de campeão, que na verdade o anel de campeão ele é da essência do NFL, do Super Bowl, né, que é o esporte do futebol americano nos Estados Unidos. E eles ganharam esse anel, sendo que na Copa do Mundo sempre foi medalha e o troféu da Copa do Mundo, e aí dessa vez eles ganharam o anel de campeão, porque a final foi nos Estados Unidos, só que isso nunca aconteceu. Então assim, você vê que há uma perca de uma essência, há uma perca de uma grande identidade dentro do entretenimento, justamente para enquadrar algo, para vender mais, para fazer algo diferente, para atender um público específico, que não é aquele público que está sendo atendido há tantos anos. Entende? Tem muitas mudanças desnecessárias, por exemplo, na Copa do Mundo, com o aumento das seleções, com essa questão do anel de campeão, parada para hidratação, que são mudanças que são claramente feitas para enquadrar algo para vender mais, para essa obstrução. Eu posso também citar, eu assisti ontem, não lembro, o Toy Story 5, que é o filme, na minha opinião, isso é pessoal, é parcial, o Toy Story já deveria ter acabado no terceiro filme, porque ele foi feito para ser em trilogia. Eles fazem um filme Toy Story 5, eu achei que é um filme que não tem nenhum... Ele não parece transparecer... assim, o roteiro, a narrativa é muito fraca, ela não segue uma linha reta do que quer dizer pra você, do que quer passar, qual é a mensagem, qual que é o impacto emocional do filme em si. Parece que é só feito justamente para vender mais, os personagens são mal desenvolvidos, e a gente sabe que, tipo, tem muitos filmes que eles só são feitos... e gerados assim em sequência porque vendem, tipo Toy Story, tipo Shrek, que vai ter outro Shrek agora, e esse filme já deveria ter acabado, mas eles continuam ocorrendo, eles continuam, e assim, o que acontece aí? Perca de essência, perca de identidade e essas coisas, tudo isso acontece porque o Toy Story era para ter acabado em tal momento, com um marco específico na história, para um marco de uma geração específica, e aí vai fazendo outros filmes para vender mais, continuar mantendo vivo essa história, em vez de montar novas histórias para enquadrar novos personagens, para enquadrar novas pautas, e aí vão mudando coisas já feitas, já estruturadas, só para aumento e lucro e dinheiro e etc. A questão aqui é mais até onde a ganância vai, sabe? Até onde a ganância consegue prevalecer, sabe? E a ganância está prevalecendo até no nosso entretenimento de alguma forma. Coisas que acontecem há décadas vão mudando agora só para favorecer o mercado, para favorecer o lucro, sem que haja necessidade mesmo. E isso vai prejudicando, vai tornando as coisas mais rápidas, serem produzidas mais rápidas, assim, as pessoas consomem as coisas assim de qualquer maneira, sabe? São coisas que não são feitas com aquele trabalho, aquela coisa especial, mas só pra... vamos fazer mais uma coisa pra vender, vamos fazer mais um filme aí pra vender, e não importa qual é o impacto emocional desse filme, qual que é o impacto dele, como ele vai ser visto, como ele vai ser apreciado, não importa se a obra é bonita, não importa se a obra ela é bem detalhada, trabalhada, há um esforço, isso é óbvio, mas o intuito principal em si da obra não é mais trazer um entretenimento vitalício, entende? Disruptivo, não é mais isso. A Disney tá pra lançar um novo filme que ele tá rolando uma teoria de que ele é todo centralizado, ou seja, ele é todo assim, ó, justamente para que haja facilidade em transformar essas cenas do filme em shorts, em vídeos curtos pro YouTube, e também para que de alguma forma os jovens consigam se concentrar melhor no filme, porque ele tá ali no formato de shorts. Então são duas coisas, né? Cara, como o vício gerado também pelo algoritmo, tá? Não pode deixar de falar que é o vício gerado pelo algoritmo, mas o vício gerado pelo algoritmo e como o vício das pessoas em coisas rápidas e curtas transformou que um filme fique todo
com a câmera centralizada. Então, com a teoria de que a Disney fez isso justamente para ou recuperar as pessoas para as telas do cinema ou para vender mais com vídeos curtos mais tarde. E ambos os dois é complicado, né? Você vê uma questão de um vício moderno que precisa de reajuste. Também vê uma questão de, tipo, se a Disney realmente está fazendo isso para vender, é mais uma vez o capitalismo remodelando como o entretenimento deve ser. E tem também o outro lado, que é o lado da disputa de ideologias, né? Que é mais sobre o que deveria ser do que realmente é, né? Acho que tem acontecido muito. Quero que você deixe nos comentários aí que você acha que se tem mais alguma coisa que está interferindo de alguma forma. A disputa de ideologias e de ideias, e de teses principalmente, muda muito como... remodela muito como o nosso entretenimento ele é visto e também produzido. Eu acho que tem uma diferença também aqui sobre as nossas diferenças e sobre a desrespeito aos direitos humanos, sabe? Quando há algo, acho que quando tem que entrar em disputa de ideologia, algo, um entretenimento, uma coisa específica, quando desrespeita os direitos humanos das pessoas. Vamos supor que tenha um filme, lance um filme, por exemplo, ou lance uma série, um vídeo no YouTube, por exemplo, que atende um público específico. E aí o outro público específico fala que não deveria ser assim, porque a minha ideia é assim, eu acho que essa ideia é errada, e etc. É o fato de, assim, você odiar algo que você nem se interessa, sabe? Você tá tipo, querendo disputar ideias e teses e ideologias, é algo que você nem se interessa, você nem... Não é o teu conteúdo, né? Algo que você gosta, mas você tá ali disputando. Isso é muito diferente de, sabe, abrir uma pauta porque você tem desrespeitado os direitos humanos ou desrespeitado uma comunidade ou algo do tipo, sabe? Quando desrespeita, aí eu acho que é importante, mas quando desrespeita, você só vai ficar disputando pelo que você acha que deveria ser as coisas, como você acha que todo entretenimento deveria ser, você tá simplesmente disputando uma opinião e você tá obstruindo aquele entretenimento de alguma forma, porque você transforma aquilo num grande debate, você transforma aquilo num algo super sério que é só pra atender um público específico, gerar entretenimento para quem quer aquele entretenimento e não ficar em algo monótono, de só uma pauta, de só uma coisa específica. As pessoas precisam colocar a mão na consciência que nem tudo tem que ser do jeito que elas querem e respeitar as nossas diferenças, respeitar os nossos gostos. Tem gente que vai gostar de uma coisa específica, tem pessoas que vão gostar de muitas coisas, tem pessoas que vão... Enfim, eu acho que essa disputa de ideologia super séria, sem um núcleo crucial de desrespeito a algo, quando a gente afeta alguém de alguma forma, quando você fica puxando pauta em algo que não afeta realmente algo ou alguém, eu acho que é completamente necessário. Você acaba obstruindo, de alguma forma, um entretenimento leve, algo que deveria ser simples, entende? A grande polêmica que está tendo hoje em dia, que é a polêmica do filme da Odisseia, porque aí tem predominantemente na história da Odisseia de Homero, se eu não me engano, homens e mulheres eram heterossexuais. E aí foram usados atores homossexuais, atores transexuais, mas eu acho que assim, como é que a gente vai adaptar um mundo tão moderno e diferente como o nosso dentro de uma história tradicional? Sem, sabe, obstruir essa barreira, sabe? Será que é tão importante isso mesmo? Tem pautas assim, disputas de o que deveria ser, que eu acho que não desrespeita os direitos humanos e é mais sobre querer criticar a diferença das pessoas dentro de algo que é desnecessário, entende? Essas pautas são puxadas na Odisseia, no filme, que não dizem respeito à obra em si, mas sim um preconceito ou um preceito parcial de alguém para debater sobre algo que é completamente necessário. Quando a obra é bonita, quando a obra tem boas pautas, quando a obra ela é bem feita e ela tem valor de verdade. E aí quando isso acontece, tem pessoas com essas pautas de que deveria ser desse jeito, que deveria ser de outro jeito. E aí qual que é o valor mesmo disso, né? Enfim, há de se pensar o que a gente pode extrair do debate, né, dessa guerra ideológica também da Odisseia, né? E tem muita gente falando que não, a Odisseia, que aí teve ator isso, ator que era aquilo, e aí teve também a pauta de que tinha um personagem que na história da Odisseia de Homero era uma branca loira, e aí no filme colocaram uma mulher preta, e assim, problematizando esse tipo de coisa, né? O que dá pra extrair disso? Porque querendo ou não, eu acho que tá tendo uma grande obstrução do entretenimento quando essas pautas estão colocadas em disputa e elas não fazem tanta diferença assim. E aí acaba que o entretenimento ele fica algo sério, não vira algo leve, não perde sua essência porque você tem que agora se adaptar
tanto ao mercado. Isso é uma opção, mas as pessoas estão tornando algo obrigatório, você enquadrar tudo ao mercado para vender mais. Enfim, queria puxar essa reflexão hoje para esse vídeo, no ar livre mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se eu puder explicar mais algumas coisas que eu acho que ficaram subentendidas, é só mandar nos comentários que eu respondo. E é isso. Grande abraço, a gente se vê na próxima. Beijo.